criação. Terceiro princípio, revelação. Quarto princípio, obediência. Vamos pegar isso numa patada só. Vamos lá. Deus é Criador e Senhor de todas as coisas. Maravilha. No princípio Deus criou os céus e a terra. Diz Gênesis 1:1. Ou pode ser descrito também Bereshit, Bara Elohim. Não é línguas, é judeu. É hebraico, tá? Bereshit, Bara Elohim. O que quer dizer isso? No princípio criou Deus. Quer aprender a falar hebraico? Repete comigo. Bereshit. Bara. Elohim. Não é Elohim, é Elohim. Ó, você vai sair daqui aprendendo hebraico. Você nunca teve uma aula dessa. Bereshit. Bara. Elohim. Mais uma vez. Bereshit. Bara. Elohim. O que é Bereshit? Bereshit é no princípio, que é inclusive o nome do livro de Gênesis, né? Vocês não viram isso ainda, mas Gênesis não se chama Gênesis no original, se chama Bereshit. Os Pentateucos, os primeiros 5 livros da Bíblia, levam os nomes das primeiras palavras de cada um desses livros. Tá, Bereshit é no princípio. Bara, o que é Bara? Oi? Exatamente, criou. Ou é o verbo criar. Mas não é qualquer criar. Porque você não bara. Você não faz isso. Esse verbo específico é o verbo usado para aquilo que Deus pode criar. Somente Deus. Então, Ele é o que detém o poder sobre a criação. Ele sabe como é que funciona. Então, está com dúvida? Como é que funcionam as coisas? Chega em Deus. Ele criou tudo, Ele sabe. É como se você chegasse, por exemplo, a um autor de um livro e perguntasse: o que você quis dizer aquela hora lá? Tá, eu que escrevi, então eu posso te dizer. Faz sentido isso? Faz sentido? Deus criou todas as coisas e Ele se colocou nelas, deixou uma marca nelas. Por isso que a gente sabe que Deus criou todas as coisas. A glória e o esplendor pertencem a Deus por causa da criação. Aleluia. E a respeito do verbo bara, vocês já leram aquele salmo, cria em mim, ó Deus, um coração reto e puro. Quem aqui já ouviu esse versículo? Sabe como é que é? Bara Elohim. Elohim. O que é Elohim? É o nome de Deus. El, que é Deus, Him, que é o plural. Então é a trindade ali. Elohim, mais de um, Deus trino. É tipo um Deus spinner, assim, sabe? Você não vê separado. Tá vendo o spinner aqui? Tá vendo? Aqui, ó, vou fazer uma mão aqui. Quem disse, né? Já teria derrubado. Muito bem. E a gente entende que Deus se revelou pessoalmente ao ser humano. Na verdade, Ele se revela como um ser pessoal no momento que Ele criou Adão e Eva e colocou das suas coisas a impressão neles, né? E acabou que Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e como um efeito dominó, nós também estávamos destinados e destinadas à ira vindoura. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei e para, como um segundo Adão, restaurar a humanidade. Então, nós nos tornamos nova criatura, pois todos aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você, criatura, é uma criatura de Deus, é uma nova criatura. Aleluia, amém? No batismo, você morreu para a sua antiga vida e você foi ressurreto juntamente com Cristo, assim como Cristo foi. E dessa maneira, você se tornou um novo ser.
que antes mortos em seus delitos e pecados, hoje não mais. Vive agora sim para aquele que por você morreu e ressuscitou, constrangido por esse amor, de glória em glória, de fé em fé, até que Ele venha buscar a sua igreja. Aleluia! Bíblia! Tá vendo como é? Cara, isso se chama ramo bíblico. Entendeu? Você junta tudo. Amo isso, cara. Amo a palavra de Deus. Maravilha. Então, Ele criou todas essas coisas e no princípio Ele já deu um princípio que era para Adão e Eva cuidarem das coisas que Deus criou. E aí vem um negócio doido. Deus fala assim: aquilo que eu fiz, administrem, cuidem. E às vezes a gente acha que isso era só para Adão e Eva, para nós não. O que Deus criou? Todas as coisas. Por exemplo? O que mais que Deus criou, além do ser humano? Hã? Natureza e tal, né? O universo. E olha só que interessante, os homens foram criados depois dessas coisas. E você sabia que Deus nos direciona para cuidarmos da natureza também? Isso é uma coisa que crente costuma pensar totalmente errado. Do tipo, vai acabar mesmo essa terra, né? Por que eu vou cuidar? Só que quando nós falamos de mordomia cristã, é cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu na mão. E nós temos que ser responsáveis com os nossos recursos. Não é um negócio de papinho de Greenpeace. É Bíblia, rapaz. É Bíblia. Para você que já pensou, eu não cuido da natureza porque tudo vai acabar mesmo, eu pergunto para você, por que você toma banho se você vai se sujar de novo? E vai se suar. É a mesma coisa, mesmo raciocínio. Vai ser inútil aquilo. Então por que você toma banho? Por que você toma banho? Agora, sério, por que você toma banho? Eu espero que você tome banho. Com silêncio, falei, meu Deus. Oi, o que é? Porque é algo que existe que nós temos que manter aquilo. Nosso corpo, não é? Então, a natureza também, meus amigos. Então, o fato de você sabia o quanto de lixo é acumulado nos lixões? E que o fato de você separar o lixo entre aquilo que é reciclável e não reciclável ajuda muito nesse processo de melhorar o planeta, cara? Você sabia que tem gente que vive do lixão? Porque existe lixão. Gente que come do lixão, gente que vive lá, então não precisava ser assim. Você pode auxiliar muitas comunidades de catadores de papel e de pessoas que reciclam, comunidades que é gente muito pobre que pega todo o material reciclável e faz todo o processo. Então você está dando emprego para quem talvez não tivesse oportunidade quando você recicla. O que é? Básico para você. Caixa de leite, o que você faz? Acabou o leite. Pega e joga junto com a comida lá. Vai lá, dá uma lavadinha, um pouquinho já, uma outra lavadinha, põe num saco à parte. Tudo que é papelão e tal. Fez o tiquinetes lá. Ou tequitos, ou hambúrguer, sobrou a caixa. O que você faz? Põe junto com a comida. Não! Você pega, tá ali, dá uma batidinha, põe junto com a caixa de leite. Você sabia disso? E aquele plásticozinho do queijo. Se você jogar com a comida, vai ser enterrado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ainda que o plástico não dê para super reciclar nem nada, é melhor que ele esteja junto com os recicláveis do que junto com a comida que vai ser jogada na terra. Mesma coisa com a de cozinha também, né? O pessoal joga na pia. Na pia. Errado, você sabia? Guarda esse óleo, que você pode das duas uma. E aí entregar para o lugar que faz sabão, mesmo, sabão, credo, faz sabão com óleo, você sabia? Ou você
entrega para postos de reciclagem. Que eles vão lá, pilha também. Legal, né? Deus é bom por essas coisas. Você sabia que pessoas são abençoadas por causa disso? O carrinheiro que passa lá, abençoa ele no trabalho dele. Eu acho muito massa, tem uns carrinheiros que eles vão cantando, cara. Uma vez eu vi um cara que passou aqui, velho, foi o mais incrível. Ele era forte assim, e ele ia correndo assim. E daí era massa porque na descidinha ele pegava, meio que empinava assim, quando ele ficava segurando, ele ia só no tranco assim, entendeu, cara? Muito bacana. Aleluia. Então cuide da natureza também. Nós não temos tempo de falar mais disso. Mas saiba, aquilo que Deus criou faz parte de você cuidar também. Maravilha. Vamos lá. Primeiros dois princípios: soberania, criação e revelação. Esse, aleluia, é muito importante. Vamos lá. 2 Timóteo, estou na página 28, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão e correção, para educar as pessoas no caminho da justiça e por meio delas buscarem a salvação. Toda escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Nada é escrito na Bíblia de vontade meramente humana, pelo contrário, é da vontade de Deus que inspirou homens a escrever. Você vai entender um pouco mais quando você chegar lá na estação roxa, vai entender? Detalhezinho, bacaninho. E a palavra de Deus também é uma verdade que se cumpre, que é mostrada na sua eficácia, e que aquilo que Deus fala acontece. E ainda mais que a palavra é viva e eficaz, que penetra no nosso ser como uma espada e atinge até a divisão da alma do espírito, que ela é tão precisa e tão... que ela chega no nosso coração e arrasa o quarteirão, aleluia. Qual que é a grande questão? Você sabe que é importante confiar e descansar em Deus. Sabe que é importante, né, pensar na criação, cuidar da criação. Só que sem a revelação de quem Deus é, nós vamos cair de novo no campo moral, de regrinha. E é fácil fazer isso. Regras sem sentido. Os fariseus faziam isso também. Também não. Os fariseus faziam isso, eu não faço isso. Que é você criar um monte de regra para fazer tal coisa, mas aquelas regras não fazem sentido. E a Bíblia, a verdade de Deus, as orientações do Espírito não são regras sem sentido. São palavras de vida e verdade, fundamento para todos aqueles que nela creem. A revelação do próprio Pai, a manifestação do carinho e do amor de Deus sobre as nossas vidas. E a Bíblia compara os corações que recebem essa palavra e categoriza em 4 tipos. Pessoas que caíram, a semente caiu na beira da estrada, caiu a semente, mas nem entrou no coração, o diabo já tira. Aquelas que tem muita rocha, muito pedregulho ali, e daí não tem muita raiz a palavra, e na primeira dificuldade já... Daí Deus fala também por último, né, daquele que deu 30, 60, 100 por um, né, pessoa que pratica a palavra de Deus, né, que se dedica a ela. E fala do terceiro, que pela preocupações com as coisas deste mundo, a palavra de Deus foi sufocada. Deixa eu falar algo para vocês. Sem a palavra de Deus, nenhum de vocês aqui vai se manter no Evangelho. Sem a palavra de Deus, nenhum de vocês aqui vai permanecer. Sem a palavra de Deus, nenhum de vocês vai conseguir continuar a carreira, porque é pelas suas preciosas e grandiosas promessas, olhando para o autor e consumador da nossa fé, é que a viva esperança que está em nós é aperfeiçoada. E nós caminhamos, não como alguém que corre uma corrida inútil, mas a gente prossegue o caminho da verdade, combatendo o bom combate, sabendo que aquele que nos chamou é poderoso para nos sustentar e guardar o nosso pé de tropeço.
E se você não conhece Bíblia, já era. Você sabia que o Fidel, que é professor da escola bíblica e diretor da escola bíblica também, se ele não lê a Bíblia, sabe o que acontece? E não é um negócio, meu Deus, vou ler a Bíblia assim, entenda, não é um negócio assim, por isso que é perigoso, sabe? Porque não é um negócio que vem, se você não lê um dia a Bíblia, vem depois assim e pega você e te agarra. Não. Satanás vai tentando você devagarinho para todo dia você ir largando a Bíblia um pouco mais, até que ela não seja mais totalmente a sua bússola, a sua orientação, e quando você for tomar alguma decisão, você fica confuso. E o brasileiro tem um hábito que Satanás ama, que é não ler. Mas sabe, se você não ler, pelo menos ouça a palavra. No Spotify tem, no Deezer também, no YouTube, que é Bíblia em áudio. Sabe, tem tanta coisa, você fica botando música para você ouvir, você ouve música, tranquilo, você ouve louvor em nome de Jesus. Mas a Bíblia, sabe, é fácil, cara, e é legal. Sabe o Ace Ventura? Já assistiram Ace Ventura, dublador do Jim Carrey? Sabe? Sabia que ele é pastor? Que o cara tem um dom tão sensacional que ele consegue fazer 7 vozes diferentes com a voz dele. E essa é a Bíblia em áudio lá. Eu esqueci o nome certinho, mas é muito gostoso de ouvir. Você entende a entonação de Jesus falando. É muito legal. Põe enquanto você está lavando louça. Põe enquanto você está tomando banho. Põe antes de dormir. Ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, está em contato com ela. Eu tenho muita preguiça de ler. Ouve! Não é difícil, gente. Difícil é viver sem a palavra. Difícil é viver sem a palavra. Só que é muito fácil isso acontecer também. É por isso que Jesus fala que é construir sobre a rocha. Que é você insistir em algo que às vezes é duro, um hábito ruim de não ter leitura bíblica. Você tem que bater contra aquela pedra até você cravá-la. Daí está feita a leitura. Entendam, a Bíblia é maravilhosa. Deus se revela pela sua palavra. E tem jeito certo de ler a Bíblia. Sim. Deus fala comigo. És toda linda, minha querida. És tão bela como a Tirsa, maravilhosa como Jerusalém, admirável como o exército desfilador de suas bandeiras. Olha só que interessante. Não posso refletir isso aqui pensando que é a igreja. Mas, gente, fala comigo diretamente. És toda linda. Eu não sou toda linda? Olha lá. Como igreja eu sou. Mas sabe por que eu sei que eu sou igreja? Que isso aqui está fazendo referência à igreja? Porque eu li o resto da Bíblia. Então, tem começo, meio e fim. Sabe por que o apóstolo Paulo não pegou e escreveu o meio, entregou, distribuiu o meio, depois o fim, depois o começo? Porque tinha uma sequência. E a sequência é importante. Tem 2 tipos de leitura. Leitura de reflexão e de imersão. Às vezes você vai ler, você não parou para refletir sobre, mas você está lendo. Vai ler Salmos lá, pá. Você vai lendo, legal. Uma leitura de imersão. E ela é importante porque, mesmo sem você perceber, aquilo fica na sua cabeça. E tem a leitura de reflexão, que às vezes você abrir, começa a ler o capítulo e você fala, putz, o que é isso, velho? Fica pensando. Sabe, tem que ter os 2 jeitos, não se preocupa não. Vamos lá. Maravilha. Então, a Bíblia, a expressão da vontade de Deus. E você, como um mordomo, tem que entender isso, porque senão você vai ficar perdido. Na verdade, a gente só sabe o que sabe de Deus por causa da Bíblia. Tem gente que acha que ela é só um livro. Não é. Ela é a palavra de vida e verdade para todos aqueles cujo coração ela penetra. E o que você vai fazer com relação a isso? Se você esperar ter boa vontade para ler a Bíblia, você não vai ler. Eu tenho bastante experiência com isso, infelizmente. Olha, sou professor, escola bíblica, o diabo está nem aí com o teu cargo, se você é líder, se você não é.
Porque isso de verdade, posso ser sincero, não importa. Você tem uma função, tem um encargo, amém, Deus deu isso. Mas não é por causa disso que você é amado, não é por causa disso que Ele deu a Bíblia, é Bíblia porque você está em Cristo. E sabe, isso é um dilema moral e ética. Eu vou ler a Bíblia porque eu sou líder. Eu era supervisor até um tempo atrás, eu sou supervisor e tal. Que saco ler a Bíblia porque você é supervisor, você é professor. Eu leio a Bíblia porque eu quero ler a Bíblia, mesmo não querendo, porque eu sei que ela é importante para mim. E eu vou ler. Eu não estou com vontade de patavoca nenhuma. Eu quero até post de cachorrinho doente é mais atraente do que ler a Bíblia às vezes. Mas eu vou ler, nem que seja um pouco, porque eu sei, é uma convicção de que aquilo é importante para mim. E eu já fui transformado tanto pela palavra. A palavra como uma radiação. Só que ao invés dela deteriorar você, ela deteriora o seu velho homem, te faz nova vida. É um Chernobyl para a carne, mas para o espírito são tartarugas ninja, entendeu? Não, ninguém pegou a referência, né? Depois eu explico. Aleluia. E encerrando nosso último princípio, vamos lá, repita comigo, quais são os 4 pilares? Vamos lá, soberania, criação, revelação, obediência. Maravilha. Obediência. 1 Samuel 13:8 diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Vocês já ouviram isso? E por que isso é importante? Deixa eu te falar algo, preste atenção. Não tente comprar Deus pelas coisas que você faz. Às vezes você sabe que não foi responsável com algo, e daí você quer lá sacrificar, né? Não, agora eu vou fazer isso para você, Deus. Sabe? Nada a ver. É como alguém que vive pedindo desculpa e só porque pediu desculpa dá um presente. Imagina, João, que de quando em quando seu pai faz alguma coisa lá que te deixa chateado, ele vai pedir desculpa, e toda vez ele só te dá presente na hora de pedir desculpa. O que é aquele presente? Está comprando o teu perdão. É ou não é? Agora, a Bíblia fala, se alguém vier a ti e pedir perdão 7 vezes ao dia, 70 vezes 100, perdoe. Mas entenda que você com Deus, você não está comprando perdão.